Vai que atualizou aí, já gravou, mas a última que A tá é a última, Já que você está a agora. aula de dúvidas de ontem, do provavelmente dia 30. A do dia 30 que foi a última que tá baixada, tá gravada. A do do dia dia 7 30. nem a do dia 14 não tá gravada. Então, do dia 7 ainda não, né? Nem do dia 14. Não, Tá, a do dia 14 é natural que ela ainda não tenha subido, mas a do dia 7 eu vou também anotar aqui para falar depois. já tem mais duas aulas? Só uma. Tem É, duas. em Tem duas. teoria, em teoria são mais duas ainda de dúvidas. Com Ah, essa, né? isso, Duas de dúvida e uma de aula, com duas com a de hoje. isso. Tem uma da semana que vem, do dia 29, e É, do a dia 22 e menos, 29. isso, a menos que aconteça algum imprevisto para o futuro, é essa quantidade mesmo. Não, peraí, só tem 22 só. 22 é a última aula. Deixa eu ver, é a aula do dia, aula de dúvida. 22. 22, aí aula de dúvida tem 21 e 22. 28. Dúvida tem duas, e aula normal mais uma, que é o dia Isso, isso. 22. A, a nossa última aula de conteúdo é na próxima terça-feira Dia e 22. isso aí. E está previsto mais uma aula de dúvidas no dia 21, que é referente ao conteúdo de hoje, e Uhum, no dia 28. 28, se tudo der certo, sobre o conteúdo da aula da terça que vem. Uhum, beleza. Só isso. Meu, acho que só isso. Obrigado. Ah, isso. Posso falar agora? Pode, pode. A última aula, por exemplo, a última aula que nós tivemos, por exemplo, eu marquei presença e ela também não aparece presença. Mas aula de terça-feira, você fala. Isso, isso. Do dia Aí, 8? para mim não aparece. Do Eu dia marquei, 8? a última agora, na semana passada. Uhum. Então, Whitson, Tô né? registrado, é o Whitson. Assim, eu não consigo, como as permissões de professor não permitem eu fazer as atualizações. Quem tem as permissões para fazer essas atualizações e a verificação são os tutores do polo. Por exemplo, qual que é o seu tutor de polo? Agora eu estou no telefone aqui, cara, eu tô viajando na estrada, que eu parei aqui, arrumei um ponto de internet bom. Uhum. Não, tranquilo, assim, mas eu deixo registrado aqui para você consultar depois, quando você entrar na sua sala de cálculo 2, né, vai ter lá o meu nome como professor e o nome do seu tutor, né, geralmente fica logo no início da sala dentro do AVA. Aí você consegue ir lá na guia de participantes e mandar o e-mail ou pelo WhatsApp também, que agora tem a opção, né? Não, 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 sim. Hoje eu até conversei com a Graça, Aham, ela fez até um meet comigo, conversei com ela bastante, e eu coloquei para ela alguns pontos que o pessoal está reclamando no grupo, nessas questões que a gente não consegue achar. Aí ela falou, ela pegou e mandou, eu nem vi ainda. Ela falou, eu fiz um tutorial que ela está agilizando para facilitar o pessoal para achar as coisas, porque às vezes é difícil a gente procurar ali. Por exemplo, nesse caso que eu fiz a pergunta, você bem, o que é presença, o que não é, como é que você tem, fazer. E ela disse que fez um tutorial que está bem informado. Eu nem vi o vídeo ainda. Eu vou dar uhum, uma... eu acho que é uma coisa que eu falei que é uma demanda que o pessoal reclama muito no grupo. Eu sou representante dos discentes, né? aham. Aí eu vejo o pessoal reclamando bastante dessas situações. Porque a gente quer olhar, porque às vezes você fica trabalhando, você está ali, você abre, aí você não consegue ver, porque passa 1, 2 dias, 3 dias, você fica meio perdido, né? Sim, sim. Aí você tem que entrar, aí procurar, por exemplo, fica muito difícil. Hoje é cálculo, física, então são várias matérias. Ficaria muito mais fácil se eu tivesse ali na frente, ali, eu expliquei para ela, ela entendeu. Mas não tem jeito, essas coisas de computador tem que Eu sei que é complicado, eu sei como é que é. tem que ir mexendo, aí é um link para uma coisa, um link para outra, é questão de adaptação também. O que eu tenho feito? Eu falei, eu tenho até falado pro pessoal, falei, quando você achar um problema, você faz um print e guarda a data, entendeu? Aham. Porque daí você tem que mostrar depois com a data.
um print, eu faço isso. Eu tenho feito isso. Por exemplo, no registro de presença, eu fui lá, fiz um print e guardei. Eu guardo numa pastinha ali. Isso, é boa ideia. Eu tenho falado isso, pessoal. Porque às vezes dá problema no sistema, eu sei como é que funciona. Sim. Às vezes mesmo a própria conexão ou do, do aluno com o AVA, ou do próprio AVA com a base de sistema dele, porque também tem um servidor, né? Às vezes, se tiver uma variação no servidor, pode ter essas complicações. Hoje eu tive um problema sério no SEI ali, para poder assinar a ata lá. A Graça entrou comigo no Meet lá para fazer. Eu só consegui fazer depois que eu mudei do Google, tive que mudar o provedor ali, ó, mudar outro para eu poder entrar, porque minha senha estava certa, tudo certinho, o e-mail, e eu não consegui entrar. A plataforma, né? Isso, é as manhas, né? Às vezes você está no Google Chrome e não dá certo, aí você tem que mudar para o Edge ou Mozilla. 5 minutos ali tentando, eu falei, Aí ela compartilha a tela comigo, e eu compartilhei a tela com ela, tal. Eu falei, tá tudo certinho, não entra. Ela falou, muda a sua. É por isso que é melhor estudar matemática, que não tem nada de problema desse tipo, é só número, letra e conta. Não tem nenhuma dor de cabeça matemática, se for olhar nesse sentido. Melhor. Só os 9 algoritmos, né, professor? 10 algoritmos de 0 a 9, né, professor? Só 10 algoritmos ali, e as 23 letras. As letras do alfabeto, acabou. O resto é filosofia. Ainda bem que esse colega aí é da minha turma, porque esse gosta de um exatas. Esse negócio de computador, deixa pra lá, vamos fazer conta. Meu negócio é letrinha, mano. O computador é mais fácil. O computador é mais fácil. Só que ele joga na parede, resolveu o problema e compra outro. Mas boa, bom, não é assim? Vamos esperar. Brincadeiras à parte, vamos fazer conta, pessoal. Vamos fazer conta, ver teorema. Cara, hoje vamos terminar cedo, porque hoje é seu dia, você tem que terminar cedo. Não, hoje é dia de terminar mais. Dia do professor é de passar do horário, não é o contrário. Já que é o dia do professor, ele tem que ficar mais tempo com as atenções sobre ele, dar mais conteúdo. Tá bom. Você é lindo, maravilhoso. Nem dá para ver, ó, só tem a letra G aqui, nem dá para ver a minha cara feia. É só número. Já massageei o seu ego, você é um ótimo professor. Vamos ser básicos hoje. E nada, ó, hoje, para começar a aula de hoje, a gente já vai falar sobre trabalho. Quem acabou de chegar do trabalho, a gente vai falar mais sobre trabalho. E já vamos misturar aqui um pouco de física com matemática. Vai ser linda a aula de hoje. Eu vou ficar quieto. Você é um cara. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte. Hoje a gente vai falar sobre integrais de linha sobre campos vetoriais aí, ok? Então, a referência básica é lá o livro do James Stewart, Cálculo Volume 2, a seção que a gente vai tratar, ali pega na seção 16.3, principalmente, mais um pedacinho da 16.2 também, tudo bem? Mas eu vou aqui desenvolver essa definição aqui com vocês, passo a passo, para a gente tentar entender a intuição. E como já venho falando desde a aula passada, muita coisa que a gente está fazendo nesse curso aqui, a motivação é física. Então, não culpe a gente da matemática, tá, pessoal? Quem está vendo a aula hoje, quem vai ver depois, não culpe a gente da matemática. Somos apenas ferramentas dos físicos, entendeu? Tudo que a gente está fazendo aqui é culpa dos físicos. Então, culpa aí o professor depois, Thiago Toledo, os outros professores. Oi? Posso dar uma ideia? Adriano. Professor Adriano. Culpa todos eles. Você podia dar uma ideia, o seguinte, desses sistemas que você coloca que a gente vai usar, aonde a gente pode usar no dia a dia. Pronto. O cara ia ter uma referência.
Então, hoje vai ter uma ideia aqui. Eu dou alguns exemplos, mas alguns momentos ficam tão abstratos e a gente está com o tempo tão corrido que ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Pelo menos na aula de teoria. Na aula de exercício, eu posso separar uns exercícios sobre essas partes. Tá bom? Mas, assim, às vezes eu evito porque alguns exemplos têm que puxar teoria de outras matérias. E aí, por exemplo, não lembro se vocês já fizeram, por exemplo, a álgebra linear. E aí a gente tem que fazer mais coisa. Mas eu vou tentar separar para a próxima aula algumas aplicações reais, né? No mundo real. Principalmente dessa parte aqui que a gente vai estudar hoje, que tem uma aplicação bem forte na teoria da física. Tudo bem? Então, por exemplo, a gente vai começar falando sobre essa definição, que destrinchando essa definição 131, onde vamos aqui começar com uma curva C, certo? A gente pode imaginar que ela está parametrizada lá, naquele sentido que eu falei na aula passada. Essa função t de xy aqui vai ser o vetor tangente e unitário. Em outras palavras, o que significa o vetor tangente de uma curva? Quem lembra aí, por exemplo, lá do cálculo 1? Podem falar no chat. O que significa? É uma aplicação do mundo real também. O que significaria a noção de vetor tangente a uma curva, a uma trajetória? Porque uma curva, para a gente, nada mais é que uma função que dá, de forma algébrica, a equação de uma trajetória, por exemplo, como essa linha vermelha aqui. Okay? O que significa? Essa aqui seria minha curva C, né? E o que seria o vetor tangente a essa curva? Nada mais, nada menos que seria a reta tangente a essa curva. Por exemplo, essa curva aqui, o desenho dela é uma curva que eu vou chamar de C, mas algebricamente ela é descrita, eu consigo descrever essa curva com equações. Geralmente a gente denota por RT aqui para denotar a parametrização dessa curva, ou seja, as equações da curva. Certo? Por exemplo, a parábola lá tem a equação da parábola. O círculo tem as suas equações, que já temos visto em várias aulas a utilização das equações cartesianas e equações paramétricas. Paramétricas não é... esqueci o nome agora, mas parametrização utilizando cosseno e seno. Certo? Coordenadas polares. Do círculo, ok? Então, eu vou ter a equação dessa parametrização. Esse R, esse T, que esse vetor tangente, ele significa, na verdade, a derivada dessa função. Então, esse vetor T ali, nada mais, nada menos que o vetor tangente, ou seja, a derivada, certo? Da trajetória da minha curva em cada instante de tempo T. Beleza? Então, ser unitário é uma nomenclatura que a gente traz lá da álgebra linear, que significa ter norma 1. O que seria ser norma 1 é o tamanho desse vetor T ser exatamente 1, certo? Aí eu já passei também algumas aulas atrás qual que é a equação da norma, certo? Tanto no R2 ou no R3. E, além disso, do vetor ser tangente unitário, em cada ponto aqui da nossa curva C, eu vou considerar um campo vetorial que a gente já definiu nas aulas passadas, ok? E esse campo vetorial, eu vou pedir que ele seja contínuo, no sentido, então, que as suas funções coordenadas são funções contínuas, e eu vou exigir apenas
que seja sobre a curva, ok? E aí, de novo, pegando essa curva C suave, o significado aqui para a gente de ser uma curva suave é que a derivada dessa função existe e é contínua, ok? Então, olhando para a parametrização dessa curva, aqui dentro de um instante de tempo variando do número A até o número real B, eu vou ter que a minha integral de linha do campo vetorial f ao longo dessa curva vai ser dado por essa equação, por essa integral aqui, integral de f, x, y, z, em cima do caminho C, da curva C, né? É exatamente a integral, agora sim, essa segunda integral aqui, é no sentido lá de cálculo 1, integral de A até B, do meu campo, aplicado na equação da parametrização da curva, ok? Multiplicado aqui, essa multiplicação aqui, pessoal, eu já comentei com vocês, não é a multiplicação de números reais, é a multiplicação, é o produto escalar de dois vetores, ok? Ou, dependendo da linguagem que o professor de álgebra linear passou com vocês, produto escalar de dois vetores, beleza? Então, quem são os dois vetores aqui? Eu tenho esse primeiro vetor aqui, que é o campo vetorial, é naturalmente definido como um vetor, ok? E esse R' aqui, que é a derivada do produto escalar, desculpa, é a derivada da parametrização da minha curva C, certo? Então, isso daqui de verde, grifado de verde, é um vetor e grifado de vermelho também é um vetor. O produto escalar ou produto vetorial produto vetorial não, desculpa, produto interno entre dois vetores, vai me dar um número, certo? Mas como esse número depende de t, eu vou ter, na verdade, aqui, o resultado desse produto escalar aqui vai ser uma função real, que sai dos reais e chega nos reais. Ou seja, o resultado que eu tenho aqui é uma integral, de fato, uma integral no sentido lá do cálculo 1. E aí, isso daqui, esse resultado aqui é interessante, essa igualdade, porque eu saio do problema de calcular uma integral sobre uma curva e recaio, salvo as adaptações necessárias, a, a um cálculo de integral simples, né? Simples no sentido que ela é o mesmo tipo de integral que a gente encara lá no cálculo 1, beleza? Mas aí o que eu queria fazer com vocês aqui nessa início de aula é tentar mostrar para vocês a justificativa dessa igualdade aqui, de onde que vem a natureza de definir essa integral, certo? Lá nas aulas passadas, a gente já calculou a integral de linha para funções de 2 e 3 variáveis, certo? Não para campos vetoriais. E a gente tinha algumas nuances aqui, né, na fórmula. Cadê a equação? Aqui. A integral de linha, a gente precisava multiplicar aqui a nossa função utilizando ali o comprimento da curva, ok? Que era dado por essa fórmula aqui, por essa raiz. Agora, de forma similar, a gente vai ter a integral de linhas em cima de uma curva, mas agora aqui eu tenho não só uma função de duas ou três variáveis, mas um campo vetorial, ok? E mais, um campo vetorial contínuo. Então, de onde que vem essa ideia de realizar isso aqui? E qual é a interpretação dessa integral agora para a gente, certo? Então, vou falar aqui um pouquinho disso antes de falar sobre esse teorema 131, beleza? Então, vou considerar aqui no espaço o R3. Ok? Então, aqui eu tenho no R3.
os eixos x, y e z, ok? E agora, a ideia que eu quero passar para vocês é a seguinte. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma mosca voando nesse espaço aqui que a gente está visualizando, nesse eixo tridimensional aqui, certo? Essa mosca, ela vai voando nesse espaço, ela vai ter uma trajetória, certo? Que seria a trajetória? É exatamente o caminho que ela está voando. Então, por exemplo, aqui vamos imaginar que ela fez uma trajetória mais ou menos assim, ok? Então, tem um ponto inicial que a gente começou a observar o voo dela e o ponto final onde a gente parou de observar o voo dela, beleza? Aí eu poderia perguntar para vocês o seguinte, bom, essa mosca voando ali, ela está exercendo uma força para ela se deslocar no espaço, ok? Então tem uma força, tem uma aceleração, tem algumas situações, começa a aparecer algumas situações físicas, ok? Para a gente estudar o comportamento dessa do voo dessa mosca. Então, eu posso perguntar, por exemplo, qual seria o trabalho realizado pela força que a mosca utilizou para se deslocar nesse trajeto, ok? Em cada instante de tempo, certo? E aí, eu poderia, por exemplo, fazer a seguinte pergunta: qual foi o trabalho total realizado para essa mosca ao fazer esse percurso, ok? Então, a gente vai tentar fazer esse cálculo aqui rapidinho, certo? Lembrando, né, que, por exemplo, o trabalho realizado por uma força para deslocar um certo objeto, ele é dado por essa fórmula: força vezes a distância e cosseno do ângulo, ok? Essa noção aqui do ângulo, ele vai dar, por exemplo, a direção do deslocamento, beleza? Só que essa fórmula, pessoal, não sei se vocês já viram em física ela, essa fórmula aqui é uma fórmula escalar. Como assim escalar? No sentido que todas essas informações aqui são números, ok? Mas eu posso olhar essas grandezas aqui em cada instante de tempo. Aí, ó, são situações mais sofisticadas, ok? Mas a gente vai manter em mente essa fórmula aqui, ok? De trabalho. Então, eu quero calcular esse trabalho. Então, para isso, primeiro eu vou considerar o seguinte. Bom, eu tenho essa trajetória aqui, e eu vou supor um campo vetorial aqui, F, dado por P, vetor I, mais Q, vetor J, mais R, vetorzinho K, certo? Esse I, J e K são os vetores que a gente tem trabalhado já desde a última aula. Esses são os vetores que geram o R3, ok? E aqui temos as funções P, Q e R, funções escalares, as funções coordenadas do meu campo vetorial, ok? Então, a gente vai imaginar que eu tenho esse campo aqui, um campo vetorial, no R3, e que ele seja contínuo, já que eu estou observando, por exemplo, o deslocamento de uma mosca, ele é um deslocamento contínuo. Ele não, a mosca não simplesmente saiu de um ponto aqui e para quem gosta de Harry Potter, ela não aparatou no outro ponto, certo? Ela teve um deslocamento contínuo aqui, em cada instante de tempo observável, certo? Não tem uma forma, pelo menos a gente ainda não conhece, de sair de um ponto e no próximo instante de tempo já está numa distância longe. Porque então essa ideia de contínua é que eu consigo observar a cada instante de tempo o deslocamento da mosca. Então tem aqui um campo vetorial contínuo, beleza? E aí eu quero
a ideia aqui é calcular o trabalho exercido pela força F, ok, ou melhor, quando a mosca se move ao longo da curva C. Quem vai ser a minha curva C? Vai ser exatamente essa linha em azul que eu desenhei aqui. Então, esse trajeto aqui é o trajeto da mosquinha que a gente está imaginando, mas se a gente quiser simplificar e pensar que é só o movimento de uma partícula no espaço, podemos também, para ficar mais físico ainda, ok? Mas a gente pode pensar que é o movimento de um pássaro, de um mosquitinho, de uma formiga pelo espaço, mas se bem que a formiguinha aqui teria que ter asas para dar um salto desse tamanho aqui, tudo bem? Então, e aí, esse campo F aqui, que eu estou imaginando, seria o campo, a força executada pela minha partícula ao se mover. Então, teria aqui, deixa eu mudar de cor, em um estado determinado distante de tempo, eu teria o vetor F aqui, que é o campo que eu escolhi, certo? Para ser o campo descrevendo a força executada pela mosquinha ou pela partícula ao se mover. E nesse mesmo instante de tempo, eu também tenho o vetor tangente que dá a trajetória ali da minha partícula. Então, em cada instante de tempo, eu tenho esses dois vetores ali, dependendo do tempo t que eu estou observando. Então, qual que é a ideia aqui para a gente? Certo? Assim como fizemos lá para integral de linhas para funções de 2 ou 3 variáveis, a gente vai particionar essa trajetória em vários arcos pequenininhos, de forma que depois, quando eu fizer esses arcos tenderem a um ponto, praticamente a um ponto, eu vou ter exatamente a medição que eu quero, certo? E assim como a gente trabalha lá na integral do cálculo 1, a gente utiliza aqueles retângulos, né? E é para aproximar a área, e quando eu quero ter exatamente o valor da área, que representa aquela integral, eu faço a quantidade de retângulos tendeu ao infinito, ou seja, eles estão basicamente tendendo a uma linha, entre aspas, onde eu consigo ali executar o cálculo da área abaixo do gráfico da minha função e acima do eixo x, assim que nasce a integral, certo? Lá do cálculo 1. Aqui é a mesma coisa, então eu vou dividir essa integral aqui em vários pedacinhos que eu vou chamar de subarcos, ok? Em cada subarco desse, eu vou ter aqui um ponto que eu vou chamar de P estrela, que eu vou chamar, vai ser um ponto aleatório dentro desse arco, ok? Deixa eu pegar aqui. Vai ser um ponto P estrela. Deixa eu diminuir o tamanho da letra. E aí, entre cada um desses arcos, eu vou ter os pontos nessa trajetória, que eu vou chamar de PI-1 e PI, que são os pontos onde eu dividi essa trajetória, beleza? E cada um desses subarcos, por exemplo, esse arco que eu estou considerando aqui, eu vou chamar ele de delta SI, ok? Que é o tamanho desse arco, que começa ali de PI-1 e vai até PI, ok? Então, essa é a ideia. No momento
que eu faço esses arcos, o comprimento deles tender a zero, isso significa visualmente que o ponto PI-1 e o ponto PI cada vez estão mais próximos. Ou seja, quando isso acontece, quando o ponto PI-1 e o ponto PI estão cada vez mais próximos, suficientemente próximos, esse arco, que eu chamei de SI, que é do ponto P, começa no ponto PI, vai até o ponto PI-1, ele vai ser aproximadamente o vetor T, vetor tangente, aplicado nesse ponto estrela do meu arco, ok? E por que isso é interessante? Porque quando esse comprimento aqui ele é aproximadamente zero, significa que, geometricamente, eu posso imaginar que eu estou saindo do meu arco que tem uma curvatura, certo? Possivelmente ele tem uma curvatura ali, e eu estou aproximando ele para uma coisa que é reta, certo? Na geometria, um dos objetos mais simples é objetos retos, certo? Que no caso seria aqui a reta, ou esse vetor seria um pedacinho de reta. Então, o que eu posso falar ali, utilizando essa fórmula aqui, sobre a trajetória, ou melhor, sobre o trabalho da minha função, o trabalho realizado pela essa mosquinha, ao se deslocar nesse subarco, dentro desse subarco. Eu vou ter que o trabalho realizado pela força F, ok? O trabalho realizado por essa força para mover a partícula ou a mosquinha, vou chamar de partícula para ficar mais formal, é dado pela seguinte equação, né? Força, num dado instante de tempo, P estrela, que eu chamo, as coordenadas chamadas de X estrela, Y estrela, Z estrela, multiplicado ali por delta SI, vezes o vetor tangente T estrela, que é o instante de tempo que eu estou observando. Então, essa daqui é a fórmula, né? Utilizando ali chamar de W estrela aqui, que é exatamente o uso dessa fórmula para o cálculo do trabalho, certo? O vetor tangente aqui, ele está fazendo o trabalho desse cosseno aqui, uma vez que é um vetor unitário, certo? Então, a gente tem a direção do nosso, a direção do trabalho realizado ali. Então, beleza. Eu tenho essa fórmula aqui para o trabalho realizado em cada instante de tempo t, beleza? A ideia agora é que, então, se o trabalho dentro desse arco aqui é o W estrela ali, então, o trabalho realizado ao longo de toda essa trajetória é a soma de cada um dos trabalhos realizados em cada um desses subarcos. Então, refazendo essa fórmula aqui em cada um dos subarcos e somando tudo, eu vou ter que o trabalho total realizado durante essa trajetória vai ser o somatório, certo? Se eu tiver aqui dividido essa trajetória em N subarcos, vai ser uma soma de N termos, onde cada termo é dado por essa fórmula aqui. Então, é F de X estrela I, Y estrela, Z
estrela I, e multiplica aqui o vetor tangente, x estrela I, y estrela I, z estrela I, que multiplica delta SI. Ok? Então, o que essa fórmula aqui está me dizendo? Isso daqui é uma aproximação para o trabalho realizado por essa partícula que se moveu ao longo dessa trajetória azul, certo? Onde eu particionei essa trajetória em N pedacinhos, em N arcos. Ok? Então, isso aqui é uma aproximação. Ok? Onde F aqui representa a força realizada em cada instante de tempo t. Aqui, o t é o vetor tangente à trajetória da minha curva lá dentro desse subarco que eu estou avaliando. E aqui, no final, é o tamanho de cada um desses subarcos. Okay? Então, se eu mandar aqui esse n para o infinito, se eu fazendo n tender ao infinito, é a mesma história lá do cálculo 1. Eu vou estar aumentando a quantidade de arcos. Se eu aumento a quantidade de arcos, isso significa que cada arco, cada vez vai ter um comprimento cada vez menor, e toda essa história que eu acabei de comentar aqui, que aí eu posso considerar esses subarcos aqui, a trajetória sendo praticamente equivalente a exatamente o vetor tangente naquele ponto, ok? Então, essa fórmula aqui, fazendo o n tender ao infinito, vai ser exatamente essa. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui, ficar mais rápido para a gente. Beleza. Então, vai ser dado por essa forma aqui, fazendo o n tender ao infinito. Essa soma aqui vai ser exatamente a soma da minha força, calculada em cada instante de tempo, vezes o vetor tangente, ds, que é a variação dos arcos, que é o nosso ds, em cima da trajetória da curva C. Então, essa função aqui, essa integral aqui, que a gente acabou de ver, ela é dada por essa fórmula, ok? Então, a natureza dessa fórmula, dessa integral de linha sobre campos vetoriais, vem exatamente... Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Apareceu a mensagem aqui, mas está tudo ok com a chamada. Beleza? Então, essa integral aqui de um campo vetorial sobre uma curva C, sobre uma trajetória C, a natureza dela vem exatamente do estudo, né, do trabalho realizado pela força para mover uma partícula em cima de uma trajetória C. Então, a natureza dessa integral aqui, ela vem dessa interpretação física, certo? De estudar o movimento, né? A gente tem a nossa trajetória C aqui, em cada instante de tempo aqui, estudar o resultado da força, do trabalho necessário para a força mover a partícula em cima dessa trajetória. Pode falar, José. Professor, só para mim saber, a fórmula da integralização aí,
quando você passa do limite da soma para a integral, perde, então, os sinais aqui dos, como é que chama aqui, o I, J, esse negócio aqui. Aqui? É, Então, esses índices, aqui é tudo I. tá? Aqui é tudo I. Ah, É porque I é só no sentido que eu estou aqui na minha partícula, eu dividi o arco S1, S2, S3, S4, aí aqui eu tinha o iésimo arco, que eu chamei de SI. tá. Então, é só somente um braço Isso. do- Aí, do- por exemplo, aí eu tenho meu arco SI aqui, que vai do ponto PI-1 ao ponto PI, eu tenho esse arco aqui, SI. Aí, dentro desse arco aqui, eu posso escolher um ponto aleatório que eu chamei de P estrela, certo? Aí, como é até um elemento físico, né, que a gente está tentando olhar aqui, essa trajetória que comecei com a trajetória de uma mosquinha voando pelo espaço ou pela sala, se vocês quiserem imaginar, certo? Essa trajetória, a gente está observando ela num tempo finito de tempo. O tempo que a gente está observando ela é uma quantidade finita, certo? Então a gente começou a observar ali do tempo inicial que a gente visualizou ela, começou a visualizar ela ao instante t igual a zero, ou no caso aqui que geralmente chama o instante de tempo igual a t igual a a. Então a gente começou a visualizar a mosquinha ali voando pela sala. Aí ela está voando ali, a gente está observando a trajetória dele, e de repente a gente perdeu o interesse e parou de olhar para essa mosquinha. Então, o tempo final aqui, que é o t igual a b, é o final da trajetória dessa mosca, certo? E qual que é o espírito da coisa? É calcular o trabalho que a força que a força que a mosquinha utilizou para percorrer toda essa trajetória em cada instante de tempo, certo? Então, a gente usou essa fórmula aqui, que é uma fórmula escalar, para calcular em cada instante de tempo o trabalho realizado. Depois, aí a gente fez isso para cada arco, que é essa fórmula aqui, o arco, por exemplo, SI, que eu chamei, certo? E aí, como essa fórmula se repete ali em cada instante de tempo, em cada arquinho vai ser a mesma fórmula, então se eu somar o trabalho realizado em cada um dos arcos, que eu particionei a minha trajetória aqui, eu vou ter uma aproximação que eu chamei de W estrela, ou melhor, que eu chamei de 1 aqui, que é essa equação, vai ser uma aproximação para o trabalho realizado. Então, aqui, vamos colocar, eu tinha o W', seria uma aproximação. W' vai ser uma aproximação para o trabalho real realizado pela mosca para ela estar voando ali pela sala. Tudo bem? Entendi, professor, que não vai ter mudança de direção, mas é isso aí, né? Ela pode ter até mudança de direção, mas a gente está olhando só nesse sentido. Percorrendo a trajetória apenas uma vez. A gente poderia se perguntar depois, percorrendo essa trajetória 2, 3 vezes, como ficaria. Depois a gente vai... Mas aí, se mudasse de direção, não teria variação de grandeza escalar também? se ela mudasse de direção aqui, por exemplo, vamos supor, aqui ela está indo nesse sentido e voltou. Certo? Se ela não está voltando em cima da mesma trajetória, é uma situação. Mas, assim, essa situação de mudar de trajetória já está sendo contabilizada para a gente. Por quê? Porque a trajetória aqui ela é vista através do vetor tangente. O vetor tangente ele dá a direção. Então, se ela mudou de direção, se ela estava indo para a direita, de repente ela foi para a esquerda, o vetor tangente da trajetória dela também vai mudar de direção. Então, já está sendo contabilizado aqui também. Opa, isso. Obrigado, professor. Tudo bem?
Obrigado. De nada. Mas essa é a ideia, ok? Então, é só a natureza aqui para a gente ver que, no fundo, essas integrais que a gente vai estar calculando, elas traduzem, né, um fenômeno físico, né, o que é o cálculo do trabalho que uma força realizou para mover uma partícula num determinado trajeto, certo? Então, essa integral aqui, ela nasce através desse fenômeno, mas aí a gente se pergunta, então, bom, eu tenho essa integral aqui que veio desse fenômeno, será que eu posso generalizar ela, essa noção, para uma situação qualquer e estar até estudando outros tipos de fenômenos? Então, por isso que muitas vezes a gente acaba passando algumas noções matemáticas de forma mais abstrata, mas a natureza inicial delas vieram de fenômenos como este, por exemplo. De calcular um fenômeno físico, aí foi percebido que chegou numa situação que era possível generalizar para outras situações mais gerais, e aí se criou, por exemplo, nesse caso aqui, a integral de um campo vetorial sobre a integral de linha, né, que é a integral sobre um caminho C de um campo vetorial. Então, a fórmula é essa daqui. E aí, como esse vetor é um vetor unitário, como T é o vetor tangente à curva C, agora eu vou dar uma rápida explicação aqui para vocês do porquê a gente tem essa segunda igualdade aqui. Certo? Da onde que vem essa segunda igualdade? Certo? Porque o que a gente tem primeiro aqui é essa igualdade a essa igualdade aqui. Agora, por que que a gente tem essa integral sendo igual a essa integral? Certo? Então, a primeira ideia aqui é essa sendo igual a essa, vem desse fato, de usar ali a noção da física, ali do trabalho realizado. Mas, da mesma forma, a gente pode usar essa mesma intuição, lembrando que o vetor, que é o T, é o vetor tangente à curva, e R de T, sendo a parametrização de C, então o T, ele representa a derivada dessa parametrização. Só que ele sendo unitário, eu posso mostrar, através de situações simples lá de álgebra linear, que o meu vetor tangente ele é dado por a derivada da minha parametrização, a R de t, dividido pelo tamanho dessa parametrização. Porque essa parametrização, o R' de t, não necessariamente vai ser unitária, certo? Pode ser um vetor com norma diferente de 1. Então, para que o t tenha norma 1, eu preciso fazer essa divisão pela norma. Então, agora, dessa forma, o t é, de fato, um vetor tangente unitário, ok? Ele é tangente porque a derivada aqui é o vetor tangente, naturalmente, ele é o vetor tangente, e ele é unitário porque eu estou dividindo pela norma, ok? Então, agora, utilizando essa equação aqui, vamos poder mostrar que o trabalho, deixa eu trocar de cor aqui, o trabalho realizado aqui, o F, ao longo desse caminho, x, y, z, t de x, y, z, ok? ds, nada mais, nada menos que a integral de A até B, onde o meu vetor T, que é minha parametrização, o T está variando de A até B, ok? Vai ser a minha função f restrita a essa parametrização, multiplicado
agora o vetor eu vou substituir por essa fórmula aqui, R' de t sobre a norma de R' de t, ok? Tudo isso aqui multiplicado, o meu ds, ele é a norma de R' de t vezes dt, ok? Então, fazendo simplificações adequadas aqui, essa integral se reduz à integral de a até b, de f restrita, que é minha parametrização, multiplicado pelo R' de t dt. Ok, pessoal? Então, essa é uma justificativa breve, né, sem os devidos detalhes, de como a gente tem essas duas definições, na definição aqui, 3, 1, 3, 1, como a gente tem essas duas igualdades aqui, por que vale essas duas igualdades? Porque uma vez que eu tenho a parametrização da curva, eu posso transformar esse vetor t no R' de t de forma apropriada aqui e fazer as devidas simplificações. Então, calcular essa integral aqui, ou até mesmo essa, eu posso simplesmente calcular a integral do meio, se for mais conveniente para mim. Ok? Então, deixa eu ver como a gente está de tempo. Antes de falar aqui do teorema, vamos fazer uns exemplos aqui para a gente praticar esse tipo de integral. Então, lembrando que o meu campo vetorial, ele pode ser um campo de pode ser um campo vetorial no R2 ou no R3. Então, deixa eu pegar aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, calcular o trabalho realizado pela força, que eu vou chamar aqui de equações x² i menos xyj, ok? Isso aqui, em notação vetorial, no coordenado, seria x² menos xy, ok? Esse seria o meu campo vetorial aqui, que representa a força. Por exemplo, para mover uma determinada partícula ao longo do círculo, da equação do círculo aqui, dada por a parametrização, já vou colocar aqui para vocês, R de t, sendo cosseno de t vezes o vetor i, mais seno de t vetor j, e aí o t aqui variando apenas de 0 até π sobre 2. Ou seja, esse círculo aqui nada menos que o 1/4 de círculo, que é esse pedacinho de círculo do primeiro quadrante aqui. Ok? Ou seja, o que eu estou imaginando aqui? A força, eu estou querendo calcular a força, o trabalho realizado pela força ao mover uma partícula em cima desse círculo aqui, e a equação da força aqui é dada por esse campo. Ok? Então, para calcular o trabalho realizado, até a nossa própria interpretação aqui, o trabalho é a integral em cima dessa curva do meu campo, certo? Meu campo vetorial, que aqui é de duas variáveis. Ok? Então, como eu vou calcular esse trabalho? Calcular esse trabalho, apesar de parecer uma tarefa difícil, basta utilizar a nossa definição. Ainda nem preciso usar o teorema, certo? Daqui a pouco eu já vou falar sobre o teorema. Por exemplo, eu posso usar essa relação aqui de igualdade, ok? Uma vez que isso aqui tem a noção de trabalho realizado, então, para calcular essa integral, basta calcular essa segunda. Então, para calcular a segunda, o que eu preciso? Uma vez que eu já tenho o campo, basta calcular aqui, achar a parametrização da minha curva. A parametrização da minha curva já foi dada nesse exemplo, que é essa daqui.
Então, o que a gente precisa aqui para calcular? Vou precisar de calcular a derivada dessa curva, ok? E depois de calcular a derivada dessa curva, eu preciso calcular a norma dela, beleza? Então, a derivada aqui, derivada de cosseno, é menos seno de t, e mais a derivada de seno é cosseno de t, j. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a derivada da minha curva, da parametrização da minha curva. Eu preciso agora calcular a norma. Tranquilo? Então, calcular a norma aqui é tranquilinho também. Por quê? A norma desse vetor aqui, vou até colocar em coordenadas, é menos seno de t cosseno de t. Então, calcular a norma desse vetor aqui, a norma de R' de t, vai ser raiz quadrada de menos seno de t ao quadrado mais cosseno de t ao quadrado. Isso daqui é raiz de seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, que por trigonometria a gente conhece a validade, o valor disso daqui é exatamente 1, então essa é a raiz de 1, é exatamente 1. Ou seja, eu dei sorte nesse exemplo aqui, porque a minha trajetória, a parametrização que foi dada, ela já tem tamanho 1. Ou seja, o vetor tangente que eu encontrei aqui, esse vetor aqui, já é um vetor unitário. Então, agora, tudo bem, eu só preciso usar a fórmula. Então, essa integral aqui vai ser integral. A minha partícula está se movendo, o tempo é de t até π sobre 2, então a integral de 0 a π sobre 2. Agora, o que eu preciso fazer aqui é substituir a minha função, o meu vetor, o meu campo, nessa parametrização, ou seja, aonde tem x, eu vou trocar por cosseno de t, aonde tem seno, onde tem y, eu vou trocar por seno de t. Ok? Então, essa integral aqui, fazendo a multiplicação adequada, vamos ter aqui a integral de 0 a π sobre 2 de menos 2 cosseno ao quadrado de t, seno de t dt. Ou seja, como eu tinha dito, agora é só uma simples integral lá do cálculo 1, tudo bem? Então, deixa eu tirar isso daqui para a gente poder calcular a integral. Ok. Então, aqui, utilizando o método de substituição para calcular a integral, a gente vai ter pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser 2, que multiplica cosseno ao cubo de t sobre 3 avaliado de 0 a π sobre 2. Como o cosseno de π sobre 2 é 0, isso aqui vai ser menos 2 terços. Ok? Então, o trabalho realizado ali é menos 2 terços. Ok? Então, esse aqui é um exemplo de um campo vetorial no R2. Então, vou fazer agora um exemplo para a gente calcular a mesma integral aqui, o mesmo tipo de integral, só que agora com um campo vetorial de três variáveis, ou seja, um campo vetorial no R3. Então, antes, no exemplo anterior, a minha curva era bidimensional, agora a minha curva vai ser tridimensional, no próximo exemplo.
Então, por exemplo, vamos calcular aqui a integral em cima da curva, onde o meu campo aqui vai ser dado pelas equações x, y, vetor i, mais y, z, vetor j, mais zx, vetorzinho k. Então, esse daqui é o meu campo tridimensional, beleza? Agora, a curva vai ser dada para a seguinte parametrização. Ok? X eu vou chamar de t, o y de t ao quadrado e z de t ao cubo, com o t aqui variando de 0 até 1. Ok? Essa daqui, essa curva C parametrizada aqui, pessoal, o nome dela é a cúbica retorcida, certo? Então, ela tem um nomezinho especial, é a cúbica retorcida. A parametrização dela é dada por essas equações. Tranquilo? Se a gente quisesse usar aqui as coordenadas cartesianas, daria para utilizar isso aqui, que é t ao quadrado. Isso aqui eu poderia transformar em v igual a x, y. Ok? Em coordenadas cartesianas. Ok? Mas para gente aqui é só uma curiosidade, o que é interessante para a gente aqui é as coordenadas paramétricas aqui, para a gente poder usar o teorema. Então, o que eu vou ter aqui é o seguinte, eu preciso aqui calcular o vetor tangente, né, que é primeiro calculando a derivada dessa parametrização, beleza? Então, só para simplificar aqui, vocês visualizarem, a minha parametrização vai ser t vezes o vetor i, mais t quadrado, vetor j, mais t ao cubo, vetorzinho k, certo? De novo, o i, o j e o k, esses vetores, são os vetores que geram o R3, certo? Ah, professor, o que é o R3? É apenas a representação algébrica da matemática de representar simplesmente o mundo que a gente vive. Vivemos no mundo tridimensional. Então, aqui a gente tem um exemplo aí no mundo tridimensional, certo? Porque a função do meu campo vetorial tem 3 coordenadas e a curva também tem 3 coordenadas ali. Beleza? Então, a parametrização fica dessa forma. Aqui, calculando a sua derivada, basta derivar essa função e essa. Então, a derivada de t em relação a t é 1, então é só o vetor i, mais a derivada de t ao quadrado em relação a t é 2t, vezes o vetor j. Ah, professor, não se deriva os vetores aqui? Não se derivam. É como se a gente tivesse as funções aqui. t quadrado e t ao cubo. Você vai derivar cada uma das entradas. Então, você deriva aqui. Vai ser 1, 2t e 3t ao quadrado, certo? As derivadas de cada uma das coordenadas. Mais 3t ao quadrado vezes o vetor k. Beleza? Então, aqui a gente tem já a derivada. E aí, o que a gente precisa observar aqui? Verificar se a norma desse vetor aqui vai ser um vetor unitário, certo? Então, voltando para a nossa forma, o trabalho realizado aqui, nessa função, em cima dessa curva, é a integral de 0 até 1, pela definição. Cadê? Pela definição. O meu campo vetorial aplicado na parametrização, multiplicado aqui, a multiplicação adequada que eu já mencionei para vocês, vezes o vetor tangente R', então basta... Cadê? Aqui. Então, f
aplicado no R, T, R' de T, dt. Ok? Então, eu já tenho aqui o meu R' de T e já tenho aqui o campo. O que eu preciso agora é simplesmente calcular esse produto ali. Então, calculando o produto, a gente vai ter essa integral de 0 até 1. O produto ali vai ter t ao cubo mais 5t a sexta dt. Então, utilizando aí o teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser t a quarta sobre 4 mais 5 sobre 7, t a sétima, aplicado de 0 até 1. O teorema fundamental do cálculo garante, então, que isso aqui vai ser 27 sobre 28. Ou seja, o trabalho realizado agora aqui, para essa força aqui, mover uma partícula ao longo dessa curva C, é exatamente 27 sobre 28. Ok? Então, aí a gente tem os dois exemplos sobre campos vetoriais bidimensionais e tridimensionais. Agora, eu queria comentar com vocês, já que eu já acabei de resolver esses exercícios e citei um teorema bem importante lá do cálculo 1, que é o teorema fundamental do cálculo. O teorema nosso aqui, 131, esse teorema, ele, se vocês observarem, ele vai ser uma versão do teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1, adaptado para integrais de linha de campos vetoriais, ok? Onde aqui a gente tem o campo gradiente, a gente viu que, dado uma função, né, uma função de 2 ou 3 variáveis, a gente pode calcular o vetor gradiente, ou melhor, o campo gradiente associado a essa função. E aí, esse teorema aqui, ele é conhecido como o teorema fundamental das integrais de linhas. Por quê? Porque ele é exatamente de certa forma, uma generalização do teorema fundamental do cálculo, lá do cálculo 1. Então, aqui, a gente vai chamar ele de teorema fundamental das integrais de linha. E o que diz ele? Então, eu tenho uma curva suave, de novo, ser suave significa a parametrização dessa curva, que é o RT que vai ser uma função contínua e a sua derivada vai ser contínua, dentro desse intervalo aqui, pelo menos. Então, eu vou pegar uma função aqui de 2 ou 3 variáveis. O teorema fundamental das integrais de linhas vai me dizer que a integral de linha do campo gradiente é exatamente a função aplicada nos extremos da minha parametrização, certo? A minha parametrização aqui, ela sai do RA e chega no ponto RP, ok? Então, é exatamente a mesma ideia, agora para integrais de linha, do cálculo 1, ok? É a generalização daquele teorema que usamos bastante agora, aplicado aqui para campo gradiente. E aí tem um exemplo e uma aplicação bastante interessante, que a gente vai ver, eu vou separar um exemplo na aula que vem. Por exemplo, a gente vai ter uma integral de campos vetoriais sobre uma curva C, e a ideia vai ser realizar o cálculo dessa integral aqui, não mais utilizando a definição anterior, mas utilizando esse teorema. Mas aí vocês poderiam perguntar, professor, mas como assim a gente vai usar esse teorema? Como que a gente vai usar isso? Porque se eu tenho um campo aqui, um campo vetorial qualquer, como que eu vou estar associando a um campo gradiente? Ou seja, de certa forma, a gente teria que se perguntar, se eu tenho um campo, qual seria o campo gradiente associado a ele? Ou seja, qual seria a função f? Quem seria a função f? De forma que essa função f, o seu campo gradiente, o seu vetor gradiente, daria
campo vetorial original que eu tenho. Isso é muito forte, pessoal. Isso é bastante interessante. Ou seja, na aula de exercícios que vem, eu vou ensinar a vocês como resolver esse problema. Porque uma vez que eu tenho resolvido esse problema, eu posso trocar essa integral aqui, pela integral do campo gradiente, beleza? E aí eu posso aplicar simplesmente esse resultado e calcular só f em cima dos extremos da minha curva, que é bem mais simples. Mas aí eu tenho que passar pela problemática de achar essa função de 2 ou 3 variáveis ali que satisfaz essa igualdade, certo? E por que isso é bastante interessante para a gente, pessoal? Não só aqui, mas de outras situações. Onde que essa noção vai ressurgir, certo? Por que eu quero passar ela para vocês? Porque vai ser um spoiler, de certa forma, do cálculo 3, certo? Vocês farão no próximo semestre cálculo 3, ok? E lá no cálculo 3, vocês vão trabalhar com equações diferenciais, certo? E equações diferenciais vêm exatamente para resolver problemas desse tipo aqui, parecidos. E algumas das técnicas que vocês vão aprender lá vão ser exatamente a técnica que a gente vai aprender para resolver esse problema, ou esse tipo de exemplo. Tá bom? Então, por isso que eu estou deixando aí para... Não vou fazer na aula de hoje, vou prender a atenção de vocês, quem está aqui hoje, quem for assistir a aula durante a semana, para vir na aula de exercícios da aula que vem, segunda-feira que vem, para pegar essa dica. Beleza? Então, aí a gente tem essa noção e a gente vai poder adiantar, de certa forma, assim, um conteúdo que vocês verão, né, no caso, né, com a disciplina de cálculo 3. Então, só recapitulando, o que a gente fez até aqui? Vimos a noção, que é a noção de integrais de campos vetoriais remete ao trabalho realizado pelo campo vetorial, entre aspas, a força necessária para mover uma partícula em cima de um determinado caminho. Beleza? Agora, uma situação bem importante para a gente ver os próximos resultados aqui é verificar que eu posso ter umas certas propriedades interessantes quando eu olho para campos vetoriais, ok? Principalmente quando eu olho para campos gradientes. E aí, a primeira delas é a independência de caminhos. Ok? Então, a independência de caminhos vai ser um assunto bastante interessante para a gente verificar também, e vai também já começar aqui a dar uma noção da nossa última aula, quando a gente for falar ali sobre os teoremas principais ali, teorema de Green, teorema de Stokes, teorema do divergente, ok? Então, essa parte aqui de independência de caminho já começa a trazer nuances do que a gente vai ver depois. Então, o que seria a independência de caminhos? Então, eu vou começar aqui com a seguinte situação. Vou pegar duas curvas. C1 e C2. Então, vou chamar aqui duas curvas quaisquer. Vou pedir que elas sejam suaves, então, naquele sentido que eu falei. E que tenham o mesmo ponto inicial, que eu vou chamar de A aqui, beleza? E o mesmo ponto final. Que eu vou chamar de B. Então, eu vou pegar duas curvas quaisquer aqui, que tem o mesmo ponto final e o mesmo ponto inicial. Mas, professor, se tem o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final, elas não seriam iguais? Não. Por exemplo, pega dois pontos aqui, A e B, eu posso ter essa curva C verde aqui, de um ponto para outro,
E eu posso ter essa curva azul, por exemplo, aqui, também saindo do ponto A e chegando no ponto B. São duas curvas diferentes, mas com o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Ok? O que diz, o que a gente vai chamar de independência de caminhos? Ok? Vai ser a seguinte situação. Se eu tiver aqui um campo, definição, se F é um campo, ok? Um campo vetorial, contínuo dentro de um conjunto D, contínuo em um conjunto D, eu vou dizer que a integral aqui é independente de caminho, vai ser independente de caminho, deixa eu colocar mais uma página aqui. Vai ser independente de caminho se eu tiver essas duas integrais aqui, ok? Iguais para qualquer caminho C1 e C2 contidos em D. Ou seja, eu tenho lá a minha região D, seja no R2, seja no R3. Então, eu tenho aqui a minha região D. Eu pego dois caminhos, C1 e C2 aqui dentro. Ok? Então, vou desenhar aqui ponto B e o ponto A. Se a integral, se o valor das integrais aqui do meu campo F em cima de qualquer caminho dentro dessa região D for igual, eu vou falar que a minha integral ali independe do caminho. Qualquer caminho que eu tomar, o valor é o mesmo. Então, eu vou chamar vou dizer que eu tenho uma independência de caminhos ali. Ok? É claro que eu preciso que essa C1 e esse C2, elas tenham o mesmo ponto inicial e o mesmo ponto final. Então, não é um caminho, vou pegar o C1 aqui e o C2 para cá. Não, eu preciso que os pontos iniciais e finais desses caminhos sejam iguais. Essa é a condição que a gente precisa. Ou seja, preciso de situações assim. Okay? Que os caminhos tenham pontos iniciais e finais iguais, e se o valor das integrais são iguais ou pelo caminho C1 ou pelo caminho C2, eu vou falar que a minha integral sobre o campo é independente do caminho, certo? Porque não depende do caminho que eu escolher. O valor da integral vai ser sempre o mesmo. A gente vai ver que tem algumas coisas interessantes sobre isso. Então, o primeiro deles, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O primeiro deles é o seguinte. Se eu tenho uma integral aqui de um campo sobre um certo caminho C, e essa integral ela não depende do caminho que eu escolhi dentro desse conjunto D, ok? Isso vai acontecer, essa independência de caminho vai acontecer se e somente se o valor dessa integral aqui for zero para todo o caminho fechado dentro desse
conjunto D. Espera aí, professor, mas então o valor da integral de linha aqui desse campo sempre vai ser zero? Não, não é isso. É a seguinte situação. Primeiro, eu tenho que entender o que é um caminho fechado, certo? O que é um caminho fechado? Um caminho fechado, se eu tenho uma região D, um caminho fechado eu posso ter várias curvas aqui, com ponto inicial e final. Por exemplo, aqui eu tenho o ponto inicial e o ponto final aqui. Então, esse daqui não seria um exemplo de um caminho fechado. Por quê? Porque o ponto inicial e o final não coincidem. Agora, se eu tiver um caminho, por exemplo, desse tipo aqui, onde o ponto inicial coincide com o ponto final, então, por exemplo, R de A é igual ao R de B, o ponto inicial sendo exatamente igual ao ponto final, então essa daqui vai ser chamada de curva fechada. Então, primeiro de tudo é que eu tenho aqui, então, uma curva fechada. Certo? Ser fechada é o ponto inicial da parametrização ser igual ao ponto inicial da parametrização. Mas, professor, isso acontece em algum lugar? Sim. Por exemplo, no plano, a gente tem o quê? O círculo, certo? O círculo é um exemplo de uma curva fechada. Porque, por exemplo, eu posso pegar qualquer ponto aqui e fazer, por exemplo, esse ponto aqui ser o ponto... Vou fazer um mais fácil aqui. Pegar esse ponto aqui que já é conhecido, que é, por exemplo, t igual a 0 e o t igual a 2π. A parametrização aqui é a mesma, seno e cosseno. Então, esse ponto aqui, a parametrização, o r de 0 vai ser igual ao r de 2π. Beleza? Então, o círculo é um exemplo de uma curva fechada. Beleza? Ah, professor, então o arco de um círculo vai ser uma curva fechada? Não. Por quê? Por exemplo, aqui eu tenho o R de 0 e aqui eu teria o R de π sobre 2. O ponto inicial e o final são diferentes, então não teria uma curva fechada, certo? Mas é aí que vem já uma situação que vai aparecer lá no cálculo, na próxima aula. Quando eu não tenho essas situações fechadas, né, curvas fechadas, a gente vai ver depois que eu posso, entre aspas, fechar de forma adequada essa curva aqui, e agora ter uma região fechada, e aí a gente vai ver que isso vai trazer algumas implicações no futuro, beleza? Mas isso é tema da próxima aula. Ok? Então, ali eu tenho essa necessidade de ter uma curva fechada para valer esse primeiro resultado. Ou seja, eu vou ter a independência de caminho, uma forma, né, algébrica de visualizar a independência de caminho, de calcular, saber se a minha integral sobre de um campo, sobre uma curva, se ela é independente do caminho, se essa igualdade equivaler para todo caminho fechado. Ok? Depois, o próximo resultado nos diz o quê? Que se eu tenho um campo vetorial contínuo, numa região aberta e conexa, tudo bem? Então, a maioria das regiões que a gente vai trabalhar são regiões conexas, então a gente não precisa muito se preocupar com essa palavra agora. Então, a integral, se a minha integral for independente do caminho dentro da minha região D, eu vou dizer que meu campo é um campo conservativo. Ou seja, o que é um campo ser conservativo? É existir uma função f de 2 ou 3 variáveis. Ah, professor, como que eu vou saber se é de 2 ou 3 variáveis? Bom, se o seu campo vetorial f for de 2 variáveis, então a funçãozinha f vai ser de 2 variáveis. Se o meu campo vetorial f for de 3 variáveis, a funçãozinha, o fzinho vai ser de 3 variáveis. É assim que a gente vai saber quantas variáveis são. Então, o campo vetorial é conservativo se existe essa função de 2 ou 3 variáveis, de forma que o vetor gradiente coincide com o seu campo vetorial inicial. Beleza? Então, o que eu ganho com isso? Se o meu campo f não depender do caminho,
Então, automaticamente eu posso dizer que meu campo é conservativo. Ou seja, se ele é conservativo, existe essa função que o gradiente satisfaz essa igualdade. E se o gradiente satisfaz essa igualdade, eu posso voltar lá no teorema 131 e usar o teorema fundamental para integrais de linha. E aí, realizar os cálculos. Beleza? E o nosso último teorema aqui é o seguinte. O meu campo vetorial ele vai ser conservativo, ou seja, vai existir essa função que o gradiente satisfaz essa igualdade, beleza? Se as derivadas parciais de primeira ordem do meu campo, a função P e Q, que é as derivadas parciais de primeira ordem, forem iguais. Nesse sentido, a derivada parcial em relação a x da função Q for igual à derivada parcial de P em relação a y. Então, se eu verifico essa igualdade aqui, eu posso dizer que o meu campo vetorial é conservativo. Então, essa é outra forma de visualizar quando um campo vetorial ele é conservativo. Beleza? Aí tem algumas outras situações que eu posso fazer as recíprocas, né, desses resultados. Só que a gente ia precisar de mais nomenclaturas que a gente não ia abordar aqui. Mas o que eu quero fazer com vocês nessa reta final? Eu passei alguns resultados. O que eu gostaria de fazer nessa reta final para a gente entender esses resultados de forma melhor? Primeiro, pegar um campo vetorial qualquer, um exemplo aqui, e determinar se ele é conservativo ou não. Então, se ele é conservativo ou não, nesse sentido, aplicando o teorema 1.3.4. 1.3.4. Ok? Então, o que eu preciso fazer para verificar se é conservativo ou não? Verificar a validade dessa igualdade. Se a igualdade for satisfeita, então o campo vai ser conservativo. Se a igualdade não for satisfeita, então o campo não vai ser conservativo. Ou seja, se ele não é conservativo, também a gente tem algumas respostas sobre esse teorema aqui. Porque se o meu campo não é conservativo, então eu posso automaticamente dizer que a integral de linha desse campo não vai ser independente do caminho. Porque se fosse independente do caminho, seria conservativo, e aí então teria um absurdo, uma contradição. Então, esse teorema 1.3.4, ele vai ser importante nesse sentido, porque a gente vai poder responder essa pergunta, caso afirmativo, e usar ali o teorema fundamental das integrais de linhas, mas no caso negativo, ele também traz outras situações, né? Porque se ele não é conservativo, então a integral de linha desse campo não vai ser independente do caminho, ou seja, dependerá do caminho escolhido. Beleza? Então a gente vai realizar alguns exemplinhos para a gente aplicar o teorema 1.3.4. E aí, o caso interessante que eu quero trazer para vocês depois é, uma vez que eu verifiquei que o campo vetorial ele é conservativo, como achar a funçãozinha f, a fzinha, ok? Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Pegar esse campo vetorial aqui. Opa. De duas variáveis primeiro, ok? Então, vai ser o campo x menos y vetor i mais x menos 2 vetor j. E aí o que eu quero fazer agora é determinar se esse campo aqui ele é conservativo. Então, de novo, o que é ter um campo conservativo? É perguntar se existe uma função f tal que o campo gradiente dela é exatamente esse campo f que eu acabei de dar para vocês, ok? Olhando para essa função, o meu campo fzão ali, para a função fzão, ok? Vocês poderiam me dizer
apenas olhando, saber qual que é essa função f? E aí, o que vocês acham? Será que seria possível, apenas olhando, determinar qual é essa função f de duas variáveis que o gradiente dela dá o fzão? Então, essa é uma pergunta que apenas olhando é bem difícil. É o que eu vou reservar essa resposta para a próxima aula de dúvida. O que a gente vai fazer agora é determinar se f é conservativo ou não. Ok? Então, vamos determinar se ele é conservativo ou não. Então, para isso, eu preciso aplicar, cadê o teorema 1, 3, 4. Ok? Então, vou calcular as derivadas parciais aqui apropriadas. Então, essa daqui é a minha função Q e essa daqui é a minha função P. Então, P vai ser x menos y e Q vai ser a função x menos 2. Ok? Então, eu preciso calcular a derivada parcial de P em relação a y e a derivada parcial de Q em relação a x. A derivada dessa função aqui em relação a y vai ser menos 1, e dessa função aqui em relação a x vai ser 1. Pergunto para vocês, essas duas derivadas parciais são iguais? A resposta é não, não são iguais. Então, aqui é diferente essas duas derivadas parciais. Ou seja, esse campo aqui não é conservativo. Então, f não é conservativo, beleza? Então, ele não é conservativo. Bom, se ele não é conservativo, então, se ele não é conservativo, então a integral de linha desse campo não vai ser independente do caminho, beleza? Essa é a primeira informação para a gente, uma das informações importantes para a gente guardar. Então, se ele não é conservativo, ele também não vai ser independente do caminho, porque se ele fosse, ele tinha que ser conservativo por esse resultado. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Ver se a gente acha algum campo que seja conservativo. Então, vamos pegar aqui agora esse campo. Ok? F de xy igual a 3 mais xy, vetorzinho i, mais x quadrado menos 3y ao quadrado, vetor j. Né? Então, isso aqui em coordenadas seria 3 mais xy, x quadrado menos 3y ao quadrado. Ok? Então, aqui está faltando um 2. Então, aqui também está faltando um 2. Beleza. Então, agora eu quero determinar se esse campo aí, esse campo vetorial no R2 aí, é um campo conservativo ou não. Então, eu preciso identificar quem é a função P, vai ser essa função, P de xy, e a função Q de xy. Ok? Então, eu preciso aqui calcular as derivadas parciais dessas duas funções, 3 mais 2xy, e que vai ser x quadrado menos 3y ao quadrado. Então, a gente precisa aí calcular as derivadas parciais dessas duas funções. Então, vou precisar calcular a derivada de p em relação a y, e vou precisar calcular a derivada de q em relação a x, ok? E aí eu preciso, uma vez que eu calcule as derivadas parciais em relação a x e em relação a y, preciso comparar as duas, ver se vai dar a mesma função,
Pode falar, Sibeli. Sibeli? O seu áudio está desativado. Se quiser, pode mandar no chat também a sua dúvida ou comentário. Sibeli? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Podem falar no chat? Beleza. Bom, enquanto a Cibele consegue ligar o áudio aí, a gente continua a nossa aula. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa agora calcular as derivadas parciais de P em relação a Y, vai dar uma função, de derivada de Q em relação a X vai dar uma outra função. Preciso comparar essas duas funções e ver se elas são iguais. Se elas forem iguais, então eu vou ter um campo conservativo. Se elas forem diferentes, de novo, não vai ser conservativo. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas se eu calcular essas funções e elas forem iguais para alguns pontos, por exemplo, x igual a 1 e y igual a 0, deu igual, então isso é conservativo? Não, tem que ser exatamente a mesma função para todos os pontos, ok? Então, por exemplo, deixa eu até voltar aqui. Bom, aqui não vai dar porque deu função constante, ok? Depois eu posso procurar um outro exemplo aqui para a gente fazer. Então, vamos ver quais são as derivadas parciais aqui. Então, derivando isso aqui em relação a y, vai dar 2x, e derivando isso daqui em relação a x, também vai dar 2x. Por quê? Porque y é visto como constante em relação a x, e então a derivada da constante é zero. A mesma coisa aqui. Derivada de 2xy em relação a y, 2x é constante, então eu só vou derivar y em relação a y é 1. Então, 1 vezes 2x é o próprio 2x. Ou seja, deu as duas funções sendo iguais. Então, de fato, aqui, o meu campo F é um campo conservativo. Então, se ele é um campo conservativo, a primeira coisa que eu vou ter aqui é o seguinte. Então, eu posso afirmar já que existe uma função, ok? Existe uma função de R2 para os reais, tal que o seu campo gradiente é esse campo aqui. Ou seja, eu preciso achar uma função que a derivada parcial dela aqui vai dar 3 mais 2xy, e a segunda, a derivada dessa função em relação a y vai dar x quadrado menos 3y ao quadrado. Ok? Então, preciso achar uma função, pessoal, que isso aqui aconteça. Deixa eu ver se eu tenho mais espaço aqui. Não. Aqui. Deixa eu tentar melhorar um pouquinho essa parte aqui para poder explicar isso para vocês. Como que isso aqui é matematicamente forte. Eu preciso encontrar, na verdade, eu preciso não. Esse resultado, né, está falando que a função o campo é conservativo, então eu sei que existe, é de existência. A questão é agora, uma vez que eu sei da existência, encontrar essa função. É quase como falar assim, fulano, tem ouro naquele lugar ali, naquela região. Mas onde naquela região? Você sabe que o ouro está ali. Mas aonde você precisa cavar? Aonde você vai cavar para encontrar o ouro? Certo? É essa mesma noção aqui. Eu sei que existe a função f. Mas qual é essa função? Existem infinitas funções, mas vai ter alguma, eu sei que existe uma, que vale essa igualdade aqui. Ou seja, a derivada parcial em relação a x é 3 mais 2xy, e derivada parcial em relação a y vai ser x quadrado menos 3y quadrado. Eu sei que existe essa função, mas qual que é? Então, na aula de exercício segunda-feira, a gente vai aprender um método de como descobrir quem seria essa função. Ok?
Então, esse aqui é um campo conservativo. Já nesse exemplo aqui, eu não posso afirmar esse campo não é conservativo, ou seja, não existiria uma função que a derivada parcial dá -1 em relação a x e y dá 1. Okay? Porque se existisse, o campo seria conservativo, e aí você tem uma contradição de ideias. Beleza? Então, essa é a noção de campos conservativos e não conservativos. Como a gente verifica? Através de derivadas parciais, que são coisas que a gente aprendeu na unidade 2. Beleza? E, de novo, voltando a esse exemplo aqui, o campo aqui sendo conservativo, esse campo sendo conservativo, o que a gente vai ter de importante? Aplicando aqui esse teorema, eu vou ter a independência de caminhos na nossa integral de linha aqui para aquele campo específico, certo? Então, tem algumas informações aqui. Okay? A recíproca desse teorema aqui, que eu acabei de circular, ela também existe, é válida, mas, como eu falei, eu precisaria colocar mais hipóteses sobre as minhas funções e assim por diante. Então, a gente tem algumas situações aí que a gente consegue calcular as recíprocas desses resultados, mas a gente precisa de mais situações, mais hipóteses, beleza? Que não convém aqui para a gente. O que a gente está vendo aqui já é suficiente para a gente realizar as contas necessárias. Beleza? Deixa eu ver se eu separei mais algum exemplo aqui para vocês. Não, tudo bem. Então, a gente fica assim. Então. Para a gente terminar, vamos fazer um exemplo aqui. Um último exemplo. Deixa eu ver aqui. Só para a gente não ficar só em 2 variáveis e trabalhar com 3 variáveis também. Vamos pegar esse campo aqui, f de x, y, z, agora de 3 variáveis, é um campo de 3 variáveis. Aqui, y quadrado, 2xy, não vai ficar legal. Ignorem isso aqui. Deixa eu ver que horas é agora. Beleza. Cibele, você já conseguiu verificar, ver o áudio? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não. Cibele, consegue me ouvir? Eu acho que ela não está me ouvindo, pessoal. Então, bom, então vamos recapitular aqui o que a gente acabou de fazer na aula de hoje. Bom, pegamos uma integral de um campo vetorial sobre uma curva C, certo? Vimos que a natureza dessa integral, ela vem lá da física, que é interpretar esse campo vetorial como uma força realizada para mover uma determinada partícula ao longo dessa curva. Okay? Então, eu tenho a curva C aqui, tenho a partícula nesse ponto, então o campo F aqui, ele pode ser interpretado como a força realizada para mover esse ponto, essa partícula, ao longo dessa curva. Ok? Então, a integral nossa aqui, ela pode ser interpretada como
o trabalho realizado por essa força para mover essa partícula ao longo dessa curva. Beleza? Então, a interpretação física é essa daí. O que a gente viu? Que uma vez dada essa interpretação, a gente pode pegar essa integral aqui e calcular ela como integral do cálculo 1, certo? Usando a parametrização da minha curva, eu consigo calcular essa integral. Depois, no caso onde eu consigo trocar essa função por um campo gradiente, eu consigo aplicar aqui essa integral, trocar ela por uma reinterpretação do teorema fundamental do cálculo 1, que a gente chamou de teorema fundamental do cálculo das integrais de linha. Beleza? E eu consigo trocar o cálculo dessa integral simplesmente por uma diferença dessa daqui, certo? Que é bem mais simples do que calcular essa integral se eu consigo calcular isso aqui. Ou seja, eu posso calcular uma integral de linha de várias formas diferentes agora, dependendo de cada contexto que eu estou inserido, beleza? Então, a gente pode estar fazendo esses cálculos ou utilizando a parametrização, ou se eu conseguir calcular o vetor tangente utilizando o vetor tangente, que é a primeira definição que a gente viu hoje. Posso, se o meu campo for conservativo, utilizar o teorema fundamental das integrais de linhas. E aí, na próxima aula, na próxima terça-feira, a gente encerra o nosso conteúdo, beleza? E aí a gente vai falar dos teoremas das integrais, certo? Esses teoremas, tá no plural aqui, porque são 3 teoremas. A gente vai abordar o teorema de Green, certo? Que a gente vai ver na aula que vem. Vamos falar sobre o teorema do divergente e o teorema de Stokes também. Aí a gente vai precisar passar rapidinho pelas integrais de superfície e aí a gente encerra o nosso conteúdo falando ali das aplicações e dos resultados envolvendo o teorema de Stokes e do teorema do divergente. Qual o exemplo, Alif? Todo mundo está conseguindo enxergar a tela? Todo mundo conseguiu enxergar essa tela aqui? Falem para mim no chat. Era esse exemplo, Alif? Acho que ele caiu da chamada. Beleza, pessoal, já é 9h21. Eu vou estar encerrando o conteúdo por aqui, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário que quiser falar, fique à vontade. A Cibele, não sei o que aconteceu, ela não conseguiu mandar pergunta. Fiquem à vontade. Aí na aula que vem, na aula de exercício, eu vou fazer mais exemplos sobre essas... na aula de exercício que vem, eu vou fazer mais exemplos sobre esses campos conservativos, fazer um exemplo ali, como a gente achar o campo onde o gradiente dá o campo vetorial que a gente tinha inicialmente, beleza? E alguns exercícios ali voltados já para as nossas atividades avaliativas da unidade 3, ok? Beleza? E aí, na terça seguinte, a gente encerra o conteúdo falando sobre esses tópicos que eu acabei de falar. Falando sobre o teorema de Green, de Stokes e do divergente. Beleza? Não, tranquilo, Alif. Beleza.
Mas, de qualquer forma, qualquer coisa, a aula vai ficar gravada, está gravada, né? Então, daqui a pouco, ela vai subir, vão subir ela no Avo, vocês já vão ter acesso a esse finalzinho. Beleza? Então, se ninguém mais tem perguntas, nenhuma dúvida, agradeço a participação de vocês. A gente se vê na próxima aula. Bom descanso e boa semana. Até a próxima.